E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos começar hoje uma nova série de vídeos aqui no Revisão. A ideia desses vídeos é rever os principais julgamentos de 2017. Mas a gente vai rever só o julgamento específico? Não, a gente vai dar uma analisada na matéria que trata desse julgado, beleza? Olhando alguns julgados anteriores e o que a lei diz a respeito, beleza? Então vamos lá, nosso primeiro assunto dessa série. Terceirização de mão de obra e responsabilidade do poder público. Eu já fiz prova de segunda fase que esse foi o tema da peça, viu? Esse tema é muito importante. Vamos lá. Primeiro, a gente responde duas perguntas aqui. O poder público pode contratar mão de obra terceirizada? E, se pode, qual é o fundamento legal? Beleza? Pode sim. E o fundamento é mais antigo do que a maioria imagina. Começa lá em 67. Decreto-Lei 200 de 67. Artigo 10, parágrafo 7º vai falar o quê? A administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas. Como? Aqui em vermelhinho. Mediante contrato. Que contrato? O contrato de uma empresa terceirizadora. Você achou que esse decreto não foi muito explícito? Beleza. A Lei de Responsabilidade Fiscal, essa é explícita. Olha o que ela fala no parágrafo 1º do artigo 18. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra. Aqui não há dúvida. Tem contrato de terceirização de mão de obra na administração pública. E a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que, inclusive, eles são classificados como outras despesas de pessoal. Então, eles entram no cômputo do limite de despesas de pessoal. Beleza? Vamos seguir. O Decreto Federal 2271 de 97, ele vai além. Ele não só diz que tem terceirização, como fala que para estas matérias aqui, ela é preferencial na administração pública federal. Ou seja, quando a gente vai falando de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, a contratação de mão de obra terceirizada é prioritária na administração pública federal. Beleza? Vamos seguindo. O poder público, ele pode ser responsabilizado pelas verbas trabalhistas? Esse é o nosso ponto de discussão aqui. Pode contratar empresa terceirizadora de mão de obra? Pode sim. E se essa empresa não paga o salário, não dá férias, não dá 13º, não paga FGTS? O poder público pode ser responsabilizado? A Lei 8666 vai falar que, a princípio, não. Olha só o que ela diz. Artigo 71, parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, quem que é esse contratado aqui? É a empresa terceirizadora. Então, a inadimplência da empresa terceirizadora, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Ou seja, a empresa terceirizadora foi inadimplente, isso não transfere a responsabilidade por poder público. Isso é o que a Lei 8666 fala. Muita gente falou, olha, isso aqui é inconstitucional, não está resguardando o interesse do trabalhador. O Supremo foi lá, 2010, julgado antigo ainda, falou, artigo 71, parágrafo 1º, é constitucional sim, tem que ser aplicado, beleza? E a Justiça do Trabalho, concordou com isso? Logo a Justiça do Trabalho, que tem toda uma tradição de proteger o trabalhador, ela não concordou. E na súmula 331, no inciso 5, ela vai falar que a administração pública, direta e indireta, responde subsidiariamente em qual hipótese? Quando a fiscalização do cumprimento das obrigações não for bem feita. Beleza? Só que a Justiça do Trabalho, ela interpretou isso da seguinte forma. Olha só. A Fazenda Pública é que tem que demonstrar em juízo que fiscalizou e que a fiscalização foi bem feita. Mas olha só a inversão que a Justiça do Trabalho faz. Ela mesma fala, olha, se não pagou as verbas trabalhistas é porque a fiscalização não foi bem feita. Então você sempre tem a responsabilidade subsidiária da administração pública, conforme a súmula 331 do TST.
A Fazenda Pública não se conformou, as procuradorias do Brasil inteiro recorrendo desse assunto, levando para o STF, até que, o que vale agora, o STF decidiu, 2017, esse é o julgado que faz a gente estar gravando esse vídeo para você, o STF decidiu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário. Beleza? Então, para o Supremo, não pode fazer o que a Justiça do Trabalho fazia, que é falar, olha, tem culpa em vigilando da administração, então a administração é responsável subsidiária. Para o Supremo, isso não é possível. Quais são as consequências desse julgamento do Supremo? Olha só, é possível responsabilizar a administração? É sim, mas só se cumprido esses 3 requisitos que eu trouxe aqui para você. Primeiro deles, tem que demonstrar efetiva ausência de fiscalização. Quem tem que demonstrar? O reclamante, o autor da ação. Segundo requisito, tem que estar demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência da fiscalização e o dano sofrido. E o terceiro e mais importante para a prática administrativa quando você for procurador, o ônus da prova é do reclamante. O ônus da prova não é mais da administração. É o reclamante que tem que demonstrar que não houve fiscalização e que por isso a Fazenda Pública deve ser responsabilizada. Beleza? Não acaba aí não, ainda tem mais um detalhe para a gente ver. Isso vale para as dívidas previdenciárias ou é só para trabalhista? Para a previdenciária a gente tem uma regra especial no parágrafo 2º do artigo 71 da 8666. Fala, olha, a administração pública responde solidariamente, veja só, aqui não é nem subsidiário, é solidário, pelos encargos previdenciários. Então não confunda, porque a banca vai querer te confundir. Estamos falando de dívida previdenciária, a administração responde solidariamente. E aqui, o último detalhe para a gente resolver desse assunto, que é outra pegadinha que a banca vai querer pegar em você. É uma situação especial. Contrato para construção. O poder público é o dono da obra, ou seja, é o poder público que quer construir um imóvel qualquer. Contratou uma empresa num contrato de empreitada para fazer essa obra. O poder público responde por um eventual inadimplemento das verbas trabalhistas. Nesse caso, a gente tem regra especial do próprio TST na OJ 191. Olha o que o TST fala. O contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária. Beleza? Exceto quando? Exceto se o dono da obra for uma empresa construtora ou incorporadora. Olha só, o poder público, por definição, ele nunca vai ser uma empresa construtora ou uma empresa incorporadora. Então, se estamos falando de contrato de empreitada e o poder público é o dono da obra, ele nunca responde pelas verbas trabalhistas. Beleza, galera? Continue seguindo a gente aqui no YouTube, lá no Instagram e vamos juntos!